Atenção. Começa agora. Mais um episódio do Brain Games, o canal do atleta de fisiculturismo profissional natural Caio Botura. Brain Games. Seja bem-vindo. Fala galera, vamos começando mais um episódio aqui do Brain Games Podcast que eu amo tanto fazer e sei que vocês também gostam muito de ouvir. Eu tenho vários avisos muito importantes aqui pra dar pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. E o primeiro deles é que meu livro de suplementos vai ser lançado neste domingo. Se você tá ouvindo no domingo, corre no meu canal agora, youtube.com/caiobotura, e vai lá no meu vídeo de hoje, que é um diário, mas tá muito legal o diário, tá? Tem bastante informação. Eu peguei um artigo novo aí e eu falei um pouquinho dele sobre qual que é o melhor horário do dia pra treinar. É muito legal, galera. Bom, vou resumir até um pouco aqui pra vocês uma coisa bem interessante. Eu paguei $1.000 numa assinatura de artigos científicos que são resumidos por vários cientistas, na verdade, né? Não é um artigo científico. Eles pegam praticamente tudo que foi publicado naquele mês, fazem um resumão pra gente, é muito bom. Só que custa caro, eu paguei $1.000, mas isso é pra vida toda, né? Então eu vou ter esse acesso a tudo isso e vou querer fazer o quê? Compartilhar esse conhecimento que eu vou estar obtendo com vocês. Então eu pensei em fazer uma coisa chamada Quick Brains, que seria podcasts aqui do Brain Games, mais curtinho, de 15 minutos, 20 minutos, onde eu vou postar eles de segunda-feira. E aí neles eu vou discutir esses artigos ou simplesmente trazer um assunto novo, responder uma pergunta de vocês de uma forma um pouco mais simples e rápida e direto ao ponto. Então vai lá no nosso canal de agora do Brain Games e comenta o que você achou dessa ideia. Quer ou não quer? Sim ou não? Por quê? Porque sim. E me motive a fazer isso, porque eu tô muito animado, eu gosto muito desse podcast e quero melhorar ele sempre. Bom, voltando ao assunto do Guia dos Suplementos, esse é um dos melhores livros que eu já escrevi. Ele tem 280 referências científicas, né? Não só de artigos científicos, mas revisões e meta-análises. Foi uma coisa que eu gastei muito tempo escrevendo e muito tempo fazendo pesquisa e também amigos meus me ajudaram com artigos científicos, etc. Foi muito bacana. Eu adorei fazer e tenho certeza que qualquer pessoa vai se beneficiar muito em ter esse livro, né? Muito mesmo, assim, porque vocês, cara, com certeza já gastaram milhares e milhares de reais aí em suplementos que vocês talvez não precisassem ou que não te ajudaram no que vocês esperavam que ia ajudar. Então é muito bacana, você vai encontrar suplementos que você nunca ouviu falar nesse livro e vai se interessar porque tem coisa muito boa que funciona, mas que não é vendida da forma que outras coisas porcarias que não funcionam e fazem um marketing gigante, né? Claro, porque as coisas que funcionam geralmente são mais caras de fazer e as empresas não têm muito lucro em cima delas. E as coisas porcaria, elas têm muito lucro em cima, por isso que elas vendem bastante. Bom, e o segundo aviso aqui é lembrando vocês que se você quer ajudar esse podcast a crescer, a pagar o meu editor, que faz um trabalho incrível, né, porque eu tô pagando ele do bolso ainda, você vai no Apoia-se, apoia.c/braingames, tá? O link tá aí na descrição e você pode contribuir simplesmente com R$1 por mês, cara. R$1 por mês não muda nada na sua vida, não muda absolutamente nada. Eu sei que eu não tô pedindo esse dinheiro porque eu preciso desse dinheiro, porque eu realmente não preciso, mas seria muito bacana se a gente conseguisse, né, reunir esse dinheiro de vocês, dos ouvintes que gostam do podcast, pra que eu tenha um pouco mais de tempo pra me dedicar ao podcast e começar a fazer, né, esses 2 podcasts por semana que eu falei e começar a me dedicar com mais tranquilidade. Por quê? Porque no momento simplesmente eu me dedico a projetos que estão me dando mais retorno. É como a gente trabalha, né? A gente é pago pelo nosso tempo. Então, simplesmente, R$1 por mês não muda nada aí na sua vida. Você não consegue nem comprar um chiclete praticamente por mês com isso. E você também, se quiser, pode dar mais. Mas simplesmente, por enquanto, é pra ajudar a pagar o editor aí, que o cara é fera e ele também tá pensando em fazer um site pro Brain Games. Ele tá me ajudando bastante, faz um trabalho incrível. Tamo junto, Daniel. Muito obrigado. Olá, meus queridos Brain Gainers. Eu sou o Caio do futuro. Desisti de ser um atleta natural e agora sou um bodybuilder cibernético trembolizado. Eu vim de volta do futuro para avisar-os que o meu editor, lindo e maravilhoso, foi assaltado nesta semana e agora agradeceríamos muito a sua ajuda no apoia.c. Para incentivar-os, vamos colocar metas adicionais. Se chegarmos a R$600 até o próximo mês, lançaremos 2 podcasts extras no mês de outubro e caso bata R$1.000, em outubro teremos 2 podcasts por semana. Agora eu preciso sair correndo, porque vai começar o pronunciamento do presidente Toguro, que irá dar explicações sobre o impasse diplomático causado pelo Sheik dos deuses com os alienígenas bodybuilders de Saturno. Eu queria só falar uma coisinha, que tem muita galera que me ouve que é dos Estados Unidos ou que não mora no Brasil. Aí essa galera pode me ajudar pelo Patreon, tá? É o patreon.com. E eu tenho uma conta lá também, você pode me ajudar por lá se quiser, onde você doa em dólares, né? Que é um pouco mais fácil pra essa galera. Todos os links estão na descrição aqui do podcast. E bora fazer aqui uma leitura rápida dos comentários do último cast, que foi Fármacos e Fitoterápicos para o Atleta Natural com Marcelo Rocha. Foi um podcast que eu adorei gravar. Muito obrigado, Marcelo, por ter vindo participar aqui do podcast e trazido tanta informação de qualidade. A galera gostou bastante. Vou ler alguns comentários bem brevemente. Everton Matias: parabéns pelo trabalho, Caio. Te admiro muito e tenho aprendido bastante com as informações que você tem passado. Abraço, campeão. Muito obrigado, eu fico muito feliz com esse tipo de feedback. É muito bom saber que eu consigo agregar um pouquinho de valor pra vocês e talvez trazer uma informação que vocês não sabiam, né? E realmente ensinar algo novo pra vocês. Isso é muito gratificante pra mim. Pedro Duarte: como sempre, muita informação importante divulgada de uma forma divertida e bastante interativa. Continua, Caião. Muito obrigado, Pedro. É muito bom saber também que vocês estão curtindo o podcast de uma forma mais divertida e não só algo muito sério, tá? É bem legal as conversas que eu faço aqui e como eu já falei pra vocês, as conversas não são entrevistas, são conversas entre 2 amigos e é isso que eu quero que você se sinta parte, né? Eu quero que você sinta que você tá no meio de uma roda de amigos conversando ali, aquela conversa de bar mesmo. Então esse é o meu intuito, espero que eu esteja fazendo isso certo. Nando Calvão: pra mim, um dos melhores casts. Porra, muito obrigado, não sei nem como agradecer. Valeu. E vou trazer talvez o Marcelo Rocha aqui de novo, né? Pra gente comentar sobre outros fitoterápicos, outros fármacos que existem por aí. O Amadeus falou assim, né? Ele falou um comentário bem grande, eu vou resumir pra vocês. Ele falou que gostou bastante do podcast com o Diego, né, sobre procrastinação, que não seria esse aqui que ele tá comentando, mas ele acabou sugerindo que eu podia lançar podcasts com áudios dos meus vídeos informativos, que ele não tem muito tempo de acompanhar os vídeos e fica mais fácil acompanhar os áudios. Então, o que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês gostaram dessa ideia. Então é mais ou menos isso aí pros comentários de hoje.
Então, mais ou menos isso, galera. Eu chamei aqui pra esse podcast o Hugo, né? O cara, ele manja muito, é um coach aí, ele mora na Flórida, tá passando um tempinho agora no Brasil. O cara é muito gente boa, sabe muito de fisiculturismo, principalmente o fisiculturismo e FVB profissional dos Estados Unidos. Ele tem muito contato nos Estados Unidos, então ele tem muito conhecimento do que rola por trás das cortinas aí da FVB. E ele mandou a real aqui, vocês vão curtir muito, vocês vão se assustar, alguns de vocês, tá? Com as informações que ele vai jogar aqui, porque é um podcast lado negro do fisiculturismo. Então vocês vão ouvir mesmo o que tá rolando por aí e abrir os olhos um pouquinho pra esse esporte, né? A gente simplesmente às vezes cobre muito os olhos e os ouvidos pra algumas coisas, porque a gente gosta muito desse esporte, a gente não quer que ele seja mal visto, mas infelizmente tem muita gente fazendo, vamos dizer assim, eu não quero falar cagada, mas tem cara que às vezes passa um pouco dos limites e isso não é legal, né? Então, simplesmente é um podcast, acho que pra vocês refletirem um pouco, foi um podcast pra mim refletir um pouco também, e é mais ou menos isso aí, eu vou parar de falar e deixar o podcast falar por si só, beleza? Então tamo junto, galera, não esquece de deixar aquela avaliação 5 estrelas no iTunes pra tornar o podcast cada vez mais relevante. Então é isso aí, vou parar de falar, vejo vocês semana que vem e curte o podcast. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle. Você está ouvindo Rain Gans by Caio Botura. Então, galera, hoje eu chamei aqui um cara, né, também que eu me identifico bastante porque ele saiu do Brasil, foi pra Flórida, nos Estados Unidos, tem sua empresa aí de coach, o cara manda muito bem, tem vários clientes shapeados no rolê, e ele é um cara aí que vai abrir o olho de vocês um pouquinho. Eu acho que há pouco tempo atrás surgiu, né, aí umas notícias de 2 mortes, que foram muito tristes pra gente que acompanha o bodybuilding, esse esporte, que foi o Dallas McCarver, né, um cara que era uma promessa, um moleque muito novo de 25 anos, que já foi pro Olympia e foi muito bem nas competições profissionais que ele fez, e o Rich Piana, um cara muito odiado e adorado por várias pessoas ao mesmo tempo. Eu gostava muito dele, né, ele sempre, da mesma forma que ele era um abuser, entre aspas, né, que ele usou Synthol e admitiu tudo que ele usava, todas as cagadas que ele fez, ele sabia que algumas coisas eram cagadas, ele também admitia que ele tinha vigorexia, que ele tinha problemas com a imagem corporal dele, que ele sempre queria estar maior, mesmo que ele já fosse gigante. Então é um cara muito honesto, né, com o que ele fazia, e por isso eu admirava bastante ele. Então o Hugo aqui já tá animadão aqui pra conversar com vocês um pouquinho e abrir o olho de vocês, porque muita gente, né, fala assim, não tem nada a ver com droga, eles morreram porque um morreu engasgado, não sei o quê, ou, né, essas mortes que acontecem no fisiculturismo, a mídia realmente faz um sensacionalismo em cima disso, a gente sabe disso, né, esteroide anabolizante não vai diretamente matar a pessoa assim, mas pode causar complicações, e acredito que o Hugo tem um pouco mais de propriedade pra falar de tudo isso. Então, Hugo, se apresenta pra galera rapidamente, fala quem você é um pouquinho de você, e vamos começar a falar aí, meu, desse lado negro, né, do esporte. Tá preparado? Então vou começar, hein? Bom, pessoal, meu nome é Hugo Oliveira, mais conhecido também pelo canal que eu tenho de motivação, que é o Axel Tijuca. Pessoal, meu nickname sempre foi Axel Tijuca. Eu sou coach do Team Dead Face, que é mais ou menos uma empresa de consultoria que eu tenho há 7 anos. Então, já são 7 anos trabalhando com atletas no Brasil, fora do Brasil, morei na Europa também. Então, e por isso eu tive contato também com muitos atletas profissionais e outros coaches de atletas profissionais, né? Alguns me conhecem também pelo fórum do GH15, né, que foi o fenômeno da internet, né, que liberou muita informação do meio underground pro público, né, que aconteceu a partir de 2010, 2009, e eu fui um dos poucos moderadores brasileiros que existiam nesse fórum, né? Então eu tive acesso a muita coisa antes de muita gente, numa época que faltava informação. Bom, levando isso tudo em consideração, gente, então vamos começar falando então das últimas mortes aí e explicando um pouco do que significa ser um bodybuilder profissional hoje em dia, né, que eu acho que muita gente se perde no sonho e não tem nem noção, né, do que rola. Dallas McCarver era um cara com 26 anos que pesava 330 libras, né, que é mais ou menos 150 quilos. Gente, se o cara fosse lutador de sumô ou bodybuilder, o risco cardíaco é o mesmo. O cara de 150 quilos, o corpo não aguenta, a fisiologia não aguenta mais. Chegamos no limite do bodybuilding, tá? E isso é um papo que eu vou discorrer, né, aos poucos vocês vão me entender, né? Ultimamente eu tenho visto alguns vídeos, antes de eu ter dado minha opinião, eu fiz uma live semana passada, né, nos últimos dias, e antes de dar minha opinião, eu vi vídeos de muita gente, inclusive de bodybuilders profissionais um pouco mais antigos, né? Entre eles o Phil Hernon. O Phil Hernon era um bodybuilder dos anos 90 e ele falou uma coisa muito lógica, né? É muita gente que nunca foi grande, nem sabe o que é um cara de 150 quilos, nunca viu um cara de 50 quilos, falando sobre a morte de um cara de 150 quilos, né? Quando você é um pro bodybuilder, gente, você não é mais dono do seu corpo, tá? Você é uma máquina, você é um laboratório, tá? Com 150 quilos, você tem apneia o tempo inteiro, você não consegue respirar, você não consegue andar, as cadeiras são pequenas, os boxes de chuveiro são pequenos, não tem roupa pra você, né? Sangramentos no nariz são naturais, né? Pela hipertensão. Então, o que mata o bodybuilder não é exatamente o esteroide anabolizante, e sim o estilo de vida, né? De comer 8, 9 mil calorias por dia. Tudo isso causa um estresse no corpo muito grande. Somado, é lógico, às drogas, a toxicidade das drogas, vira um fator morte, né? Então, assim, uma coisa que o Phil Hernon falou muito interessante num vídeo dele é o seguinte: ninguém morre engasgado de cara virada pro chão com o apartamento todo em ordem. Então você para pra pensar um cara de 150 quilos engasgando, você acha mesmo que ele não teria quebrado o apartamento dele inteiro antes de morrer engasgado? Então, assim,
Na verdade, o que houve foi um infarto. E eu vou explicar de onde que eu tirei essa informação. Já saiu no YouTube a ligação da emergência do amigo dele quando encontrou ele morto. Infelizmente, eu acho até um pouco de desrespeito isso acontecer, mas é assim que a mídia acontece, né? Saiu o áudio. E o sinal que ele já caiu morto, com a cara pro chão, né? E já tava morto já uns 30 minutos quando o amigo dele entrou no apartamento, tá? Por que o pessoal tá falando de engasgamento? Ele engasgou? Porque ele tava tendo refluxo. Isso é sinal... Gente, quando você tem uma parada cardíaca, o pulmão enche de água, isso acontece, isso é normal, a pessoa se vomita, é normal, tá? E na ligação, o cara, ele fala muito especificamente de um aspecto de alguém que tem uma parada cardíaca, que ele fala na ligação, pink foam around the mouth. O cara, ele tava com um aspecto rosado em volta da boca. Isso é sinal de parada cardíaca, cardiorrespiratória, né? Então, o que a FBB nunca vai querer saber, ou as federações, ou a mídia, é que um cara de 26 anos de idade morreu de um ataque cardíaco, fulminante, né? Um ataque cardiorrespiratório. Cardiorrespiratório porque uma coisa tá ligada à outra, o coração para, o pulmão para, e o Dallas McCarver já tinha tido problemas respiratórios no palco, todo mundo sabe que ele desmaiou há pouco tempo no palco, por aí vai. Então, ponto. O Dallas McCarver morreu pelo esporte, tá? Ele é um tipo de cara que não tem o que falar, nego vai falar, foi genética, foi isso. Cara, o cara tinha 25 anos, 26 anos. Não tem como apontar pra outra coisa. Isso é negar o fato, né? Agora, vamos falar das doses, que eu sei que muita gente quer saber. E posso falar, cara? Cara, pode. Claro, eu acho que ninguém vai ser maluco de tentar copiar esse tipo de coisa, né? Principalmente não vai. Nem tem dinheiro pra isso, mas... Não dá, cara. Pessoal, bom, eu moro na Flórida, de Field Beach. Um dos meus grandes amigos, que foi conhecido do fórum do GH15, é um cara, eu não vou falar o nome dele, mas é um cara que trabalha na Universidade de Miami e tem acesso a exame de vários FBB Pros. É um cara até já com mais idade, ele tem 50 e poucos anos e tal. E ele já me passou alguns exames do Phil Heath, do Vitor Martinez, né? E uma coisa que eu posso falar que é comum do bodybuilding, todos eles são diabéticos, tá? Por que todos eles são... Isso pode ser um choque pra muita gente que não entende muito de drogas, né? Todos eles são diabéticos. Gente, estamos falando de 30, 40 UI de GH por dia. Junto com... antigamente os caras tomavam 300 a 400 UI de insulina. Hoje em dia eu já tenho escutado coisa de 600 a 700 UI de insulina por dia. Então não por dia. Não é à toa que caras como Dallas McCarver ou Big Ramy se formam em Olímpias em 5 anos, né? Isso não é uma coisa fisiologicamente possível, né? É lógico que vai dar problema. Então, quando você fala de doses astronômicas, a gente tá entrando em outro mundo. A gente tá entrando num mundo que nós, meros mortais, não chegamos nem perto. Outro fato interessante pra gente comparar, que seria o extremo oposto, que é o Dexter Jackson, que é um cara de quase 50 anos de idade, que aparentemente tá bem saudável, né? Afinal, foram 30 anos de experiência de palco, né? Eu posso usar ele como comparação porque ele também era um dos clientes da Universidade de Miami. E esse meu amigo me falava que o Dexter Jackson era obrigado a fazer exames a cada 2 semanas, porque pela idade dele, as coisas no corpo dele mudavam muito drasticamente de uma semana para outra, né? Quando você é mais jovem, você consegue abusar mais, né? Inclusive, a gente tem exemplos no Brasil que isso está acontecendo, não tem nada contra ninguém, nem vou citar nomes, mas tem gente querendo shape muito rápido e querendo propagar que é a ideia da droga, que é o que importa. E vai mudar de ideia com o tempo, né? Porque vamos ter uma geração de gente aí que vai começar a perceber que não é bem assim. Vocês têm que entender, gente, que nunca houve tanto abuso de substâncias diversas como está tendo hoje em dia. Não adianta ninguém virar para mim e falar que antigamente faziam o que fazem hoje porque não faziam, né? Eu estava citando alguns números aqui com o Caio, né? A própria insulina dobraram. Antigamente, o Marcus Ruhl, ele era conhecido por ser um grande abuser, né? Lá na Alemanha. Né? Nossa, freak total, né? Daquela época ele já era fora do comum. Totalmente. Eu acredito que até hoje, se ele subir num palco, ele ainda vai engolir a maioria ali. Então, o próprio Marcus Ruhl, né, lá na Europa, existia uma piada, né? Isso era bem comentado nos fóruns, que existia o vidro de insulina Ruhl, né? Com o nome dele, porque o vidro inteiro era o pós-treino dele. Então, o nível de abuso era esse há 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. Então, assim, hoje está mais, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Só para não ter que ficar falando muito de números, eu falei muito do meu amigo lá de Miami, e para vocês terem uma noção, o nível de testosterona sanguínea do Phil Heath é 12.000 ng por dl. Puta, né? O natural tem quanto? 600? 500? Eu não tenho nem isso, cara. Os últimos exames deram 300 e pouco. Eu também tava seco depois da competição. 300 e pouco, né? E... Então, caralho, velho. Então, assim, a gente tá falando de coisa de 8 a 12 gramas de esteroide por semana, tranquilamente, tá? Tirando isso, a gente fala da insulina, do alto GH, dos peptídeos diversos, tem peptídeo secretagogo de GH, peptídeo de particulação, injeções anti-inflamatórias, injeções locais. O cara, ele vira um laboratório de química, né? E a maioria do público mainstream, né, a galera geral, não tem noção disso. Né? Não chega nem perto, porque se todo mundo tivesse a noção disso, o esporte ia acabar, porque é muito feio, né? É uma coisa muito suja. Bom, então eu acho que o bodybuilding em si está se perdendo a sua identidade por causa disso, né? Se tornou muito droga, e eu acredito que foi uma tendência, e essa tendência daqui a pouco vai acabar, acredito eu, né? Eu acho que talvez mais mortes vão ter que acontecer para
realmente os caras começarem a pensar 2, 3 vezes, né, velho? Sim. Porque o pessoal foi assim, vou aumentando a dose e não tá dando nada, né? O pessoal só tá crescendo, tá ficando gigante. E aí quando começar tudo dar merda, né? Porque o que dá, o maior problema, acredito, né, seja mais a longo prazo, a longo termo. Então, um cara, talvez que seja abuser por uns 2, 3 anos em competição amadora, não vai ter tantos problemas, né, se ele souber mesmo o que ele tá fazendo. Mas fazer isso a longo prazo causa consequências. Agora, o Dallas era um moleque muito novo, né, só que ele tava naquele extremo. Que moleque de 20, que fisiculturista de 25 anos tem 330 pounds, né, em off-season. O cara era uma exceção à regra, assim, mas como você mesmo disse, né, o corpo humano não é feito pra pesar 150 quilos. O nosso esqueleto não é feito pra suportar tudo isso de massa. E causa consequências. Então, continua aí. Eu só quero te perguntar uma coisa. Eu falei no meu podcast passado, que a gente tá falando sobre testosterona. Eu quero te perguntar a sua opinião sobre isso. Né? Eu ouvi o próprio Ben Pakuski falar no podcast dele, mas ele perdeu toda a credibilidade comigo quando ele entrevistou o Michael Hearn e deu moral pra ele ser net, né? Mas tudo bem. Nossa. Mas ele falou que, que o Ben Pakuski agora ele tá numa outra vibe, no curso de fisiculturismo, ele quer perder massa magra, ele quer ser mais ativo, não sei o quê, não tá usando esteroide. E ele falou que nas épocas de competição dele, a testosterona dele era em torno de 1.200 a 1.400 nanogramas por decilitro. O que você acha disso? É verdade? Ele tá falando merda? Não. É porque assim, cara, o Ben Pakuski, você sabe que ele terminou a carreira dele com um bucho de grávida, né? Ele tava com aquele estômago bem... Outra coisa, gente, pra quem não sabe, o estômago dilatado dos pro bodybuilders tem muito a ver com gordura visceral, né? Então, assim, eu já citei no início da live, mas todos eles são diabéticos pelo abuso do GH. Junto com a insulina, gera um monte de gordura visceral, os órgãos ficam mais gordos e aquela pança fica daquele tamanho. Isso não é a pança de alguém que toma texto pra ficar com 1200 no sangue, né? 1200 seria uma texto de reposição hormonal, mais ou menos, um pouco acima, talvez. É um pouco difícil você falar em termos de texto disponível no sangue, porque é livre, porque depende muito da genética de cada um. Eu posso injetar 10 tubos em uma pessoa e aí ela ter isso, e eu posso botar 1 ml, o cara ter o dobro disso, né? Isso não diz muito. Já ouvi médicos amigos meus me falando assim, cara, eu já tive paciente sentando na minha frente com 7.000 nanogramas desse litro de testosterona com cheio de lixo, né? Não parecia que tinha 200. Isso. Então, o grande quê da questão que esses médicos trabalham para os prós é exatamente fazer esse tweak, né? É fazer você aproveitar melhor as substâncias que você está tomando. E é algo que o pessoal no Brasil não pensa muito, né? O pessoal quer aumentar a dose, mas ela tá vendo que a dose não tá sendo legal, o shape não tá legal e não tá funcionando, né? A verdade é uma só, cara. Tem gente que nasce para isso, tem gente que não nasce para isso. Né? Você vai conseguir insistir até certo ponto. Aí vai ser o ponto que ou vai dar merda ou você vai desistir. E eu acho que o mais perigoso que está acontecendo é a negação, né? Quando alguém morre, quando o caso do Dallas, que pra mim é um caso, não tem como argumentar, ele morreu de abuso, né? Eu conheci o Dallas pessoalmente, na Athletic Factor, na Flórida. Eu tenho alunos meus também que da Flórida conheceram ele, tem foto com ele. Ele já tinha um rosto que aparentava não estar saudável. É um cara com 25 anos que aparentava ter 50 anos de idade, né? E nada contra. Sempre escutei falar bem dele, então em nenhum momento estou falando mal dele, nem da memória dele. Eu só estou falando da realidade do bodybuilder. E as pessoas precisam entender que a negação é uma coisa muito perigosa, né? Os atletas têm morrido sim, né? Tem morrido cada vez gente mais nova. No Brasil tem acontecido casos sim que as pessoas estão esquecendo. Teve um rapaz que morreu há pouco tempo, eu não lembro se ele era do interior de São Paulo, que ele estava tossindo sangue antes da competição e competiu e morreu. Teve uma menina que se suicidou, ela se jogou do prédio porque também traz distúrbios psicológicos. Então a gente sofre de um ciclo no bodybuilding hoje que tem muita gente entrando no esporte pelas razões erradas, né? É muita gente querendo aceitação, muita gente querendo mídia, né? Então, quando morre alguém, nunca vai ter nada a ver com bodybuilding, vai ser genética, quer negar a qualquer custo. Cara, eu até queria falar sobre isso, porque assim, é uma realidade muito triste, né? Porque acho que é até um ciclo vicioso. A pessoa, hoje ela entra no fisiculturismo e o que falam pra ela é, você tem que tomar droga pra crescer, né? Então ela começa a tomar droga pra crescer, ela tem que tomar na mente dela, o cara ignorante, tem que tomar cada vez mais pra ficar cada vez maior. Aí ele vê de pessoas de mídia, aí, pessoas que são atletas hoje, que ele se inspira nelas, falam assim, o fisiculturismo é guerra química, é mais droga pra ficar cada vez maior. O que é uma realidade, mas tem que ser uma realidade um pouco interpretada, né? Porque um cara leigo ouve isso de um profissional, de um atleta que ele se inspira, ele fala, porra, então é só eu tomar mais e tornar o meu corpo um laboratório e é isso aí, né? Eu vou ganhar. Mas, como você falou, tem um fator genética, né? O cara que não tem a genética, ele vai começar a abusar, porque ele não tá vendo os resultados, o corpo não tá respondendo da maneira que ele gostaria, e aí já entra, né, nesses casos mais extremos. Mais uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é pertinente, é a parte dos coaches, né? Porque muitos coaches não sabem o que estão fazendo e mandam, né, o pessoal tomar quantidades absurdas de droga. Por quê? Porque o cara sobe no palco bem, ganha uma competição e o coach, né, tem a fotinho do cliente pra postar e falar, olha o que eu fiz com esse cara, né? E às vezes não vai postar o exame de sangue do cara, não vai postar como não vai postar como é que o cara se sente uma merda o tempo todo e tal, psicológico maluco e, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se você sabe sobre isso, mas me falaram quando o Dallas morreu que ele tava com o Chris Aceto. Eu não sei se é verdade, eu não sei. É um empurra-empurra. Ó, quando uma pessoa morre, é um empurra-empurra que ele não tá com ninguém, né? Eu já escutei
uns 3, 4 nomes. Já me falaram que aquele amigo dele, o Joshua, na verdade, que treinava ele, que um que era o Chris Aceto. Escutei uns 3 ou 4 nomes. Mas voltando ao que você me perguntou, dos coaches e do que tá acontecendo, gente, muita gente me conhece, principalmente no Brasil, o pessoal de fórum, porque eu fui um dos caras que começou a jogar, eu e outros, não vou falar só de mim, teve eu, Dudu Halute, Emanuel Martires, teve o Romero Holt, teve uma galera que começou a jogar real nos fóruns, falando de doses de verdade, e isso foi muito mal interpretado, né? E eu costumo dizer que a gente foi a geração que quis experimentar, né? A geração do pessoal que começou a usar tudo para ver como é que era, e normalmente os coaches que você vê hoje que são um pouco mais experientes, pessoas que já estão mais de, talvez, vou te falar que hoje em dia experiente, o cara que tem mais de 15 anos de esporte já é experiente, porque hoje em dia todo mundo quer ser expert. Então a galera que já está há mais tempo acompanhando, vão te falar a mesma coisa, vão falar, gente, não é assim, vai devagar, não adianta, é uma maratona, não uma corrida, enfim. Então o que acontece? Eu cansei de pegar aluno, Caio, que competiu, subiu bem com outros coaches, só que tomava 3 vezes mais do que tá tomando comigo hoje, digamos assim. Entendeu? E sem necessidade alguma. A única coisa que ele estava ganhando era toxicidade e falência dos órgãos. Não estava ganhando nada. Então o que acontece? Você, Caio, também, você é de uma geração, assim, que eu já te acompanho há muito tempo, né? E pelo fato de você competir sem ergogênicos, você tem que focar 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais nas suas outras maneiras de manipular o seu corpo, né? Treino, dieta, hora de sono, estímulos diversos e por aí vai. Então o que acontece? O pessoal tem pulado muito essa fase, né? Eu recebo alunos hoje em dia que pelo acesso à internet o cara já chega falando, mas isso, aquilo, querendo debater. E eu falo, não, você vai fazer dieta tal, protocolo tal, tal, tal. Mas isso é muito simples. Eu falei, exatamente por isso que você vai fazer, né? Então, porque assim, eu acredito sim que não existe dieta errada nem certa, não existe protocolo errado nem certo, não existe nada certo ou errado. Existe o que é bom para aquela pessoa, ponto. Tem um monte de defensor aí de IF, de dieta cetogênica, de dieta flexível, cada um tem seu lugar, né? O grande problema é quando o cara chega já querendo ser expert. Eu acho que assim, eu sou um pouco old school nessa maneira de pensar. Eu acho que todo mundo que entra no bodybuilding tem que passar pela fase bitolada de comer batata doce com frango durante meses, porque isso vai forjar o seu psicológico. Não é uma questão que é a melhor dieta, é questão de que você tem que saber o porquê que você tá entrando nisso. Ninguém tá te... Desculpa, eu acho que tá certo, cara. É uma educação, né, que o cara tem que ter, né? Ele tá entrando ali, tipo assim, você quer ser atleta? Você vai ter que ser disciplinado. Então, é bom você passar por essas fases, cada fase você vai tirar um aprendizado, né? E realmente, a gente nunca deve tratar nenhum tipo de protocolo de dieta de treino de forma messiânica, né? Porque se realmente fosse aquilo que funcionasse pra todo mundo, era o que todo mundo tava fazendo, né? Todo mundo ia estar tendo resultado com aquilo e não ia estar tendo resultado com os outros. Então, o que a gente sempre fala assim, né, meu? A sua dieta, ela pode funcionar, mas isso nunca quer dizer que ela é superior a nenhuma outra, né? Isso. Acho que todas funcionam, é só você saber como é que você tá fazendo. E realmente o que falta hoje na galera, cara, exatamente o que você falou, meu, é isso, é passar por essas fases, é aprender realmente, como é que eu faço uma dieta boa pra ter resultado, como é que eu faço um treino bom pra ter resultado, porque o que eu tô cansado de ver, mano, é molecada achando que sabe tudo de veneno, né, falando assim, eu mando deca e estano, e, mano, eu lembro que eu vou te até contar um negócio legal, eu competi no Brasil uma vez, né, só pra pegar a experiência de palco, eu não fazia porra nenhuma de ideia que eu tava fazendo, eu tinha competido uma vez só nos Estados Unidos, voltei pro Brasil, aí falaram, Caio, vai competir nessa competição, eu né, tomei gás, fui, competição puta desorganizada, era pra começar meio-dia, foi começar às 6 da tarde, eu fui sair lá só meia-noite, perdi meu dia inteiro com meu pai, sabe, nada a ver. Mas o cara que ganhou, né, era um moleque novo, e ele ia competir na Men's, só que faltava gente pro Bodybuilding Júnior, então chamaram ele pra competir no Bodybuilding Júnior. O moleque não tava com as pernas nem bronzeadas, né, porque era Men's, tipo, bronzeado só a canela lá, e ele não tinha perna nenhuma, parecia que não tinha uma perna, né, e ele só tava seco, assim, mais seco que eu, mas não sabia pousar, não fazia ideia de pousar, mano, era ridículo, né, e ele ainda ganhou. Eu achei um pouco estranho, assim, né, porque o cara, aqui nos Estados Unidos, se o cara posa mal, velho, não importa o shape que você tenha, o quanto que você esteja, você vai se fuder, né, e assim, o moleque, ele tava na fila comigo ali, né, pra entrar no palco, não sei o que, ele falou, cara, eu não faço ideia o que eu vou fazer amanhã, né, porque assim, ele se preparou pra competição. Ele falou, não sei, eu acho que amanhã eu vou mandar uma grama de estano e é isso aí, tá ligado? Caralho. Eu falei, tá bom, né, tipo, e beleza, mano, que linha de raciocínio que você tá seguindo? Perdeu a essência. Você vai ver o treino desses caras, eles não sabem treinar, eles não sabem o que é, nunca chegou numa falha num treino, eles nunca fizeram um treino 5x5 num squat, tá ligado? Nunca treinaram um agachamento livre, né? É aquela coisinha, vou dar um pumpzinho aqui, fazer rosca, porque é legal e, porra, mano, foda. Eu vou falar uma coisa pessoal minha agora, Caio. Sabe quando é que eu te segui, que eu comecei a te respeitar e falar, porra, esse moleque gosta de treinar? Quando você gravou um vídeo com outro camarada, gente boa pra caralho, tá morando no Havaí agora. Qual é o nome dele? O Felipe Abreu. Isso. Eu vi você fazendo um treino de perna com ele, eu falei, putz, esse moleque gosta de treinar. Sabe qual é? E isso hoje em dia é difícil, porque, gente, acho que 80% é pouco. Acho que eu vou falar 90% do pessoal que tá no meio fitness hoje, eles entram por uma questão de carência, tá?
Eu vou fazer pra me mostrar melhor do que os outros na rede social, porque eu quero eu quero que batam palmas pra mim, né? Principalmente as mulheres, né? É uma coisa mais... Mas hoje em dia tá geral, não tem mais essa de homem e mulher, tá todo mundo assim. É uma coisa de dismorfia meio doente, e realmente tá acontecendo. Eu tô no meio, eu tenho 31 anos. Eu uso hormônio, cara, assim, de reposição hormonal direto desde 22, ou seja, só de hormônio eu tenho aí 9 anos de uso. Meu primeiro ciclo foi com 19. Se fosse a mentalidade... Eu ainda esperei, eu comecei a treinar com 13 anos, então foi de 13 anos até 19. Então, assim, eu vi muita coisa, eu aprendi muito com o pessoal old school e eu lido muito com o pessoal new school, digamos assim. Então eu vejo muito os dois lados. E eu vejo que a diferença do uso da droga, do abuso, da pressa, vem toda da mentalidade. É toda da mentalidade. Por isso que a gente estava falando daquilo de forjar o cara antes na batata doce com frango, para depois ele passar por uma dieta flexível depois de alguns anos, né? Dele conhecer o corpo dele, ele saber como agir como um monge, né? Porque para mim o bodybuilder ele é um monge, né? Ele tem que saber a hora de comer, ele tem que saber a hora de fazer tudo. E isso reflete nas drogas também. Eu respeito muito quem quer continuar sendo natural, como eu respeito quem quer ser hormonizado. Gente, essa briguinha idiota não serve de nada, porque eu já vi natural muito melhor que hormonizado, e já vi hormonizado que às vezes o cara toma um monte de coisa e não fica bom nunca, porque o resto da vida dele tá tudo errado. Então isso pra mim não quer dizer nada. Com certeza. E, mano, o esporte é o mesmo, né? Tipo, os dois têm o mesmo objetivo. O sofrimento. Os dois têm a mesma paixão. Eles gostam de treinar, de evoluir, do esporte. Eles assistem o Mr. Olympia e torcem pras mesmas pessoas, né? Eu li a biografia do Arnold. Não é porque eu sou natural que eu falo, nossa, o Arnold era um bosta, né? Tipo, o Kai Greene é um bosta. Não, eu não vou assistir o Mr. Olympia que eles estavam... Não, velho. Eu não tô nem aí. Eu curto muito esporte, eu admiro muito isso, né? E as pessoas, elas têm isso na mente muito errado, né? Os caras falam... às vezes eles vêm com hate pra cima de mim. Você desmerece os hormonizados. Eu falo, onde que eu desmereci, né? Tipo, eu já treinei com meio mundo de atleta que é tudo hormonizado, né? E eu gosto de treinar com os caras, eu converso com os caras, eu gosto de aprender com esse tipo de pessoa, né? Não é porque eles tomam drogas que eu sou melhor ou pior que eles, isso não muda nada. O objetivo é o mesmo, o esporte é o mesmo, e realmente é uma briga tão tosca, porque como a gente tá falando aqui, o bodybuilding já sofre preconceito de todos os lados. Agora, se a gente for querer entrar em intriga dentro do próprio esporte, a gente vai se autodestruir, cara. Tá demais. Eu acho que o revanchismo tá em todos os lados. É coach contra coach, é um que defende uma coisa, outro que defende outra coisa. Eu falo, gente, tanto faz. Se você é Mr. Olympia, ou se você começou a treinar ontem e quer competir, cara, todo mundo tá no mesmo barco, velho. Todo mundo quer melhorar, entendeu? Eu acho que isso é muito do Brasil também, assim, eu acho que o brasileiro, você como mora aí também, você sabe que o brasileiro ele é muito revanchista, então ele é muito de criar grupos, né, vamos todos brigar porque o cara não tá usando, ou o cara tá usando, ou o cara é abuser, agora a nova palavra é essa, o cara é abuser, ou o cara é low dose. Os caras aprendem um termo em inglês e o dia inteiro. Tipo, por exemplo, eu já tô sendo conhecido por low dose, tipo assim, o Hugo é um coach low dose. Gente, eu não sou hipócrita, eu tenho um aluno que compete fora, o meu aluno Bruno da Irlanda, ele vai competir o Mr. Olympia Amador no final do ano, eu não vou ser hipócrita de falar desse, não tem que usar ergogênicos, é lógico que vai usar. Só que a gente faz tudo com inteligência, eu não vou aumentar a dose só por aumentar, que é o que o pessoal faz, né? Porque mais não é melhor. Cansei de ter exemplo de gente que eu diminuía a dose e o corpo ficava muito melhor, porque é muito tóxico. A toxicidade da droga não bate bem em muita gente. E você tira, o cara limpa. Então isso acontece muito. Mas é o tipo de coisa que vai vir com a experiência, né? Então assim, quando sai áudio de alguém, né? Não sei se você ouviu o áudio. Eu vou falar dele, do Horse. Eu não tenho nada contra ele, não conheço ele pessoalmente, não posso falar dele como pessoa, mas eu vi um áudio dele falando que é pra tomar droga mesmo, que é tudo droga, que só ganha isso, que só ganha aquilo. E é um garoto que tem o quê? 22, 23 anos? Sim. Então assim, desculpa, Horse, mas você vai poder falar o que é o bodybuilding daqui a 10 anos. Você tá impressionado porque você começou agora, tá grande, não deu tempo ainda de sentir os colaterais, os problemas que isso vai te causar ao longo dos anos, né? Então é o que eu sempre falo, é muito fácil você chegar usando tudo, ganhar 15 quilos de massa muscular em 2 anos e virar defensor de esteroide o tempo inteiro, porque eu já passei por essa fase, né? Depois que você vai passando 5, 6, 10 anos de uso, você vê que não é isso. Vamos usar o exemplo do Victor Martins. Não sei quem sabe quem é o Victor Martins. Victor Martins foi preso uma época. Ou melhor ainda, do Dennis Wolf. Dennis Wolf sofreu uma cirurgia na coluna e, cara, de uma semana para outra, os caras que pesam 300 e poucas libras parecem que viram uma criança. Porque aquele peso todo, aquela massa muscular toda, não é massa muscular de verdade, né? São células... como é que eu vou explicar? O volume que você ganha do abuso, gente, hipertrofia e não hiperplasia. É mais ou menos isso. É como se você superidratasse as células. Você superidrata, o cara fica volumoso, né? Mas aquilo não é bem massa muscular. Eu lembro de um texto do GH15 que ele falava uma coisa assim que todo mundo ficava pasmo. Ele falava que o Frank Zane era o cara mais musculoso que já pisou no planeta Terra. E ninguém entendia, mas, porra, o Frank Zane, cara, um cara que deve pesar 80 quilos, porra, mas eram músculos legítimos. Não tinha hidratação de excesso de hormônio, não tinha hidratação de GH com insulina, não era aquele shape montado, né? Então, o que acontece? Os profissionais hoje em dia, eles são montados. Então, você pega um cara como o Dennis Wolf, que era um cara
enorme, e fez uma cirurgia na coluna, no dia seguinte ele parece um cara normal. Tipo, papo de 15 dias. Eles perdem 50, 60, 70 libras. Cara, é uma eu coisa não sei se você lembra o nome daquele atleta do Dennis Wolf que morreu, que era do Ocidente, do Oriente, na verdade. Baitolar. É, o Baitolar, exato. O cara era um monstro, né? Tinha um shape, porra, animal, lindo, assim, era até bem estético, né? Tipo, ele fazia um vacuum e pá. O cara tinha um grande potencial ali na 212. Ele morreu, né? E assim, ele ficou doente. Quando ele adoeceu, você vê ele na cama do hospital, ele não é a mesma pessoa, cara. Exato. Ele não é, não. Você nunca na vida ia imaginar que ele um dia precisou de uma academia, cara. Exato. É o termo que o Lucas Carvalho falava e eu gostei muito depois que eu vi isso. É um shape alugado, né? É um shape alugado. A grande verdade é essa. Se você não constrói um shape em 30 anos, 20, 30 anos, é um shape alugado. Tem alguma coisa errada aí. E o Baitolar foi outro exemplo trágico, né? Que todo mundo ficou falando que foi genética. Vasiculite, no caso dele eu até lembro. Vasiculite, genética. Gente, eu acho que quando as pessoas querem vendar os olhos, isso me dá muita raiva, porque elas esquecem que aquilo ali é um ser humano que tem uma família, né? Que passou por um processo, que a vida... É o que eu falo para meus alunos, do meu lado um pouco mais de life coach, né? Eu falo para meus alunos, o bodybuilding ele faz parte da sua vida, tá? Então, ele é um dos aspectos da sua vida que você vai levar para a vida inteira, provavelmente, se você ama o bodybuilding. Mas ele não é a sua vida, né? Então, assim, quem acha que é porque não teve experiência suficiente ainda para ver que não é. Vai ter ainda experiências, que eu citei o Horst também, não citei de maneira negativa, eu acho que o shape sensacional. É um moleque que tá se dando muito bem e não tem o que falar. Eu só tem um puta potencial no Brasil muito, aí e afora. Eu também respeito demais ele como atleta. E o áudio, assim, cara, foi vazado. Ele não chegou e falou isso abertamente pro público, assim, é droga mesmo. Ele devia estar numa conversa lá, não sei com quem. Num contexto geral. E é uma verdade. Ele não tava mentindo no áudio, né? Ele não tá falando, assim, nenhum tipo de mentira. Ele tá falando a verdade que é. Só que ele tá falando num ambiente ali, fechado pros amigos dele que entendem a verdade. Quando isso sai pras massas e pro público, aí vira um problema, né, cara? Porque, assim, aí o pessoal começa a ser iludido um pouco. O pessoal fala, o Horst, que é o meu ídolo, né? Eu tenho um shapeão da porra, moleque novo. Se ele falar que é isso, então é isso, eu vou começar a usar um monte de coisa. E às vezes isso pode causar alguns problemas, né? Eu acho que você falou tudo agora, realmente. Tem cara de ter sido exatamente isso que aconteceu. Bom, vamos interromper aqui esse podcast pra dar alguns avisos muito importantes pra vocês, galera. Se você tá gostando desse conteúdo, tá curtindo o podcast e você quer aprender mais sobre treinamento ou dieta, eu tenho 2 livros, cada um sobre um assunto. Você pode acessar esses livros aí pelo link da descrição aqui do podcast ou pelo site www.naturalbodybuilding.com.br. Os livros são e-books, eles têm muito conteúdo, mais de 40 referências bibliográficas, tudo com base em evidência científica. Se você também está procurando por suplementos, eu queria indicar a Power Foods, que é a marca que patrocina aqui esse podcast. Ela é uma marca totalmente apoiadora do esporte natural e também inovadora aí no Brasil, com várias novidades quase todo mês. Se você quiser comprar ou tem interesse só em dar uma olhada, vai na centralfit.com.br e usa o cupom CAIO20 em qualquer produto Power Foods para um desconto super top, beleza? Lembrando também vocês que a Central Fit dá brindes para compras acima de R$100 toda semana, é um brinde diferente. Então fica ligado na loja, é isso aí e vamos continuar o podcast. Voltamos a apresentar podcast Brain Guns by Caio Botura. Atleta de fisiculturismo profissional natural. Mas vamos então falar um pouco do Rich Piana, pra pular essa parte, senão a gente fica aqui o dia inteiro. Cara, gente, o Rich Piana é o seguinte, eu não conheci ele pessoalmente, mas conheci outras pessoas que conviviam nas expos com ele, conheci um atleta que era da 5% Nutrition, que trabalhou comigo, que foi o Bruno Divino. Então, assim, sempre ouvi muitas coisas boas dele. Eu, pessoalmente, vai ser um cara que vai fazer falta pra mim, tá? Ele era um dos poucos caras no meio que falava abertamente sobre a indústria do bodybuilding, né? Ele chegava, não sei se você chegou a ver você viu o Generation Iron 2? Vi. Pô, o que ele fala ali é sensacional. Você não vê ninguém falando que ele fala ali, olha, o meio é esse, você não vai ganhar dinheiro com isso, se você for inteligente, você vai arrumar dinheiro de outra forma, que é o que a molecada precisa ouvir, né? Então, ele era um dos poucos que falavam isso. Sobre a morte dele, eu não acredito que ele tenha sido uma vítima do bodybuilding moderno, como foi o Dallas McCarver. O Dallas McCarver era um cara novo que realmente foi por causa do abuso de drogas. Não que o Rich Piana também não usava, mas o Rich Piana era um cara consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele já foi pro bodybuilder, não, minto, ele não foi pro bodybuilder não, acho que ele não pegou a carteira pro, mas enfim, foi um bodybuilder de alta classe, o cara usou a vida inteira, tá há muitos anos no meio, né? Resolveu tomar o estilo de vida dele de freak, e ele sabia que ele tinha aquela dismorfia, que era quando... Ele sabia que ele era freak. Ele já deu entrevistas... Ele era um cara que admitia muito que, assim, né, o que é o 5% Nutrition? Ele sempre fala, são 5% de pessoas que vão fazer whatever it takes, né, o que tiver que fazer pra atingir o objetivo. E ele até conta, não sei se o pessoal sabe a história, né, que ele começou a treinar e competiu natural a primeira vez, ou, sei lá, as 2 primeiras vezes, e aí ele ganhou uma competição lá, e depois ele foi pra umas competições maiores, e o pessoal engoliu ele. E aí o pessoal falou, mano, a gente toma isso e aquilo. Ele falou, pô, então eu tenho que tomar também, né, se eu quero ganhar e o cara tá tomando, eu tenho que tomar também. Aí
Aí ele pegou o carro dele, dirigiu pro México, comprou as drogas, começou a usar, né? E começou. E ele falou: meu, e por que eu fiz isso? Porque eu sabia que eu tinha que fazer isso se eu quisesse ganhar. E eu ia fazer o que eu precisasse fazer pra ganhar, né? Pra ser o melhor, pra ser grande. Né? Então, essa foi a concepção dele. Ele sempre falava muito isso, ele era muito aberto, muito honesto com isso. Ele também, além de ter usado um monte de coisa e falado abertamente, eu usei e ainda uso, ele falava assim: galera, vocês têm que permanecer natural o máximo de tempo possível. Né? Vocês têm que aprender a treinar, vocês têm que aprender a fazer uma dieta. Não adianta nada vocês tomarem um monte de coisa sem aprender isso primeiro. Então, por isso que eu gostava muito dele, cara. Sim. Mas continua aí. Sim. É exatamente o que você falou. Não é porque o cara faz que às vezes ele tá dando um exemplo errado. Ele, pra mim, era o cara que ele aplicava nele o que ele queria, mas ele não usava ele como exemplo. Ele chegava e falava: gente, eu sou assim porque eu quero ser assim, não quer dizer que é o caminho certo. Ele sempre foi muito consciente nisso. Né? Ele é um cara que, por exemplo, muita gente fala: ele é cheio de óleo. Não era óleo, gente, aquilo era implante, ele tinha implantes, né? Porque ele queria ser freak, ele queria ser daquele tamanho, né? E ele sabia muito bem que no palco ali ele não ia ganhar nada, né? Mas ele não queria mais competir, ele queria ter aquele estilo de vida. Então, assim, parece que o caso dele também teve narcóticos, que é algo muito comum no meio. Vou falar disso. Eu queria te perguntar isso porque eu conheço atletas bodybuilders que usam high doses, assim, vamos dizer assim. E muitos deles também não usam só esteroides, né? O que o pessoal não sabe muito. E o pessoal não sabe, o pessoal não tem olho aberto pra isso. O pessoal acha que, sei lá, os atletas vivem a vida regradinha de comer, dieta, treino e só esteroide, né? Aqui tem alguns atletas assim, tem vários assim, que são muito regrados e dedicam a vida pro fisiculturismo. Mas são os que tem mais. Isso. Mas muito deles, cara, tem uma vida assim, tem os seus demônios, né? A gente pode dizer. Tem uns caras malucos que, porra, usam droga pra caramba, vão em balada, vão nos bagulho muito estranho, assim, e estão envolvidos muito mais com outras drogas do que com os próprios esteroides, se a gente for parar pra pensar. Exato. Então, gente, eu vou usar alguns exemplos. O Antoine Vaillant, né? Que é lá o canadense. Tava em depressão, tá voltando agora. Ficou anos aí, eu acho que 1 ano parado em depressão por causa disso. Ele balada. Sumiu, cara. Ele sumiu. Balada, drogas, ele mesmo abriu o jogo. Ele fez um vídeo falando disso. Nossa, eu não vi esse vídeo, tem que ver, velho. Depois procura. Tem mais ou menos 1 ano esse vídeo. Gente, drogas no bodybuilding, quando a gente fala drogas, a gente tá falando só de esteroide anabolizante. Eu tô falando de cocaína, tô falando de maconha, tô falando de heroína, morfina, dimorfina, nubaína, que é um analgésico pesadíssimo. O próprio Andreas Münzer morreu, um dos fatores da morte dele foi o excesso de nubaína, que é um dos analgésicos mais fortes que existem na medicina. E o que acontece? Eu não vou ficar falando assim também, porque parece que eu tô acusando os caras, mas rola-se, né, é conhecido nos fóruns de internet, o Phil Heath, né, pelo que falam, é um nariz de platina do caramba. E se você parar pra ver os vídeos dele treinando e as pupilas dele do jeito que estão quando ele tá treinando, e ele gritando e olhando pros lados, é difícil de você falar que não. Eu não vou afirmar, eu só tô soltando no ar pra vocês darem uma ligada. Então, assim, é muito comum. E eu vou explicar o porquê que é comum numa situação muito breve. O cara tá usando 30, 40 UI de GH por dia. Isso causa uma sonolência tremenda. O cara não consegue ficar em pé. Quem já usou GH, nem que seja 6 UI, 4 UI, se for um GH legítimo, o cara dorme o tempo inteiro, tá? Então, o que acontece? Ele vai precisar tomar um estimulante. Então, basicamente, o cara vai ter... outra coisa, insulina. Você vai tomar insulina também, da lombeira. Você vai comer e vai deitar em qualquer lugar para dormir. Então o cara precisa de drogas para ser funcional. Então o que acontece? Pré-contas, é muito comum os caras cheirarem cocaína. Quer dizer, aqui eu não vou falar que é comum, né? Eu concordo com o que você falou, tem muita gente que é limpa. Mas assim, acontece no meio, né? Acontece sim. O cara cheirar cocaína, o cara usar maconha. Nossa, isso aí até no Brasil, né? O cara usar maconha em off-season, ou então para fazer um refeed, ou então simplesmente para relaxar. Mas se bem que a maconha hoje em dia não é nem muito considerado, né? Droga. Mas ainda assim é uma outra... É um narcótico. Exato. Narcótico. MDMA, né? Que seria o ecstasy. Isso é muito, muito comum. O próprio Ziz, né? O Ziz, porra, até hoje nego usou Ziz, mas ele tá sendo falado até hoje. Ele é um cara que morreu desidratado numa sauna, usava narcótico em festa, e por aí vai. Então, pra fechar o assunto, é muito comum, e geralmente quem morre cedo são os caras que querem aliar o estilo de vida de narcóticos e festas ao bodybuilding profissional. Não tem como. O Mike Matarazzo também morreu por causa de heroína, se eu não me engano. Inclusive, Caio, tem uma entrevista do Mike Matarazzo, depois você procura. É uma entrevista dele, antes da morte dele, falando que pra ele nada valeu a pena. Ele falando assim, vocês acham que bodybuilding até morrer, não sei o quê? Pior merda que eu fiz na minha vida. Então, assim, é um vídeo que vale a pena ser visto. Quem fala inglês, é bom você procurar, porque você começa a ter uma visão diferente, né? Falando de mim, pessoalmente, eu hoje com 31 anos, eu vejo de uma forma totalmente diferente o bodybuilding do que eu vim, né? Então, é complicado, gente. Vocês têm que pensar o seguinte, como eu falei antes, o bodybuilding faz parte da sua vida, mas até quando? Vocês não sabem, tá? E eu não falo isso de uma maneira negativa, eu falo isso para vocês refletirem se daqui a 5, 10 ou 15 anos vocês ainda vão estar nessa pegada,
entendeu? Às vezes a vida acontece e o cara não tá mais no bodybuilding, mas aí os problemas vão começar a acontecer. Então, bom, voltando um pouco ao que a gente estava falando, eu acho que a gente vive um ciclo, né? E o ciclo que a gente vai fechar agora vai ser da galera que abusou e testou de tudo e vai ver que não funciona e, infelizmente, a gente vai colher os frutos disso nos próximos 5 a 10 anos. Muita gente vai morrer. Já existe até uma listinha, uma blacklist nos sites aí falando que o Flex Wheeler é o próximo. É uma listinha negra que estão fazendo aí, como se fossem os próximos bodybuilders que vão morrer. E assim, é um meio que não é saudável, né? A gente sabe disso já, não é novidade pra ninguém. Não, se cobriu muita coisa, velho, e acho que esse podcast vai ser bem bacana pra várias pessoas. E, cara, se você tem amigos que estão envolvidos nesse mundo, um pouco iludidos, manda esse podcast pra eles, porque realmente, velho, eu acho que a gente acaba amadurecendo muito no fisiculturismo. Quando a gente entra com uma cabeça e 50% sai logo rápido, porque eles vê que resultado é consequência de paciência e consistência, né, que muitos deles não têm. Então, os que ficam realmente são os que amam, ou as pessoas que estão perseguindo aquela ilusão daquela vida de patrocínios e dinheiro e shape e mulheres e não sei o que. E isso dura pouco tempo, galera. Isso dura muito pouco tempo, né? Você não vai viver a vida toda indo na balada shapeada, sendo as minas lambendo o seu abdômen e ganhando rios de dinheiro. E pode ser que isso nunca aconteça, que você viva perseguindo uma realidade que não é realidade, né? Hoje, né? Não, eu ia citar só um exemplo rápido. Que pra mim, o bodybuilder que eu levo em consideração, o Olímpia, que eu levo mais em consideração, mais inteligente de todos, foi o Dorian Yates, né? Não sei se você já viu, você já deve ter visto a entrevista que ele deu pro London Real. Foi uma entrevista que tem no YouTube, são 2 horas de entrevista, ele dando uma entrevista e explicando pros caras o uso dos hormônios que ele usou, etc. Mas ele sabia que aquilo era uma parte da vida dele que ia acabar um dia. Ele sabia que ele tinha que ser top durante 10 anos, que o corpo dele não ia aguentar mais que aquilo. Então ele sempre fez tudo com muita consciência, né? Ele sabia que, nos próximos 15 anos da minha vida eu vou usar pro bodybuilding. Vai ser bodybuilding 100%. E depois disso, ele soube a hora de sair. Igual o Jay Cutler, soube a hora de sair. Então, assim, são caras muito inteligentes, que se você ver, eles estão bem de vida hoje. São caras que investiram em coisas diferentes, empresas diferentes e por aí vai. O Coleman seria um exemplo oposto. É um cara que vivia 100%, 110% de intensidade o tempo inteiro, go hard or go home, e, cara, infelizmente tá aí, tá caindo aos pedaços. Eu acho que isso pode ter a ver, é uma teoria agora que eu acabei de inventar também, mas pode ter, na parte de, vamos dizer, neurotransmissores, um cara que curte mais adrenalina, que precisa disso, sabe, aquele cara que gosta desse tipo de coisa, é o Ronnie Coleman. Pra ele, se ele não estivesse treinando pesado, ele não tava treinando, é melhor ficar em casa vendo TV, entendeu? Sim. Eu não tô julgando, não. Não, claro, eu entendo o que você quer dizer, velho, porque a gente tem que sempre, é muito difícil, né, você tem que sempre entrar num equilíbrio, moderação, e entender mesmo o que vale a pena, o que não vale a pena, mesmo que você tá abrindo um monte de coisas que você gosta ou não. Então, é um negócio pra ser pensado. O bodybuilding é um esporte, muito bacana, velho. Ele tira muitas pessoas da depressão, sabe? Mas ele também coloca muitas pessoas em depressão se o cara não sabe o que ele tá fazendo, se ele começa a fazer cagada. E acho que a gente precisa ter uma conscientização maior aí mesmo, principalmente dessa questão de drogas, porque eu nunca tive nada contra. Eu nunca falei assim, você não use, os esteroides fazem mal, os esteroides matam. Eu já escrevi, cara, essays aqui pra minha escola, pra minha faculdade, de 16 páginas, defendendo o uso de esteroides, né? Tipo, simplesmente, eu acho que as pessoas, a gente tem que conseguir conscientizar melhor, porque a informação tá cada vez mais fácil, né? E tem muito mais gente de 12, 13 anos entrando aí pra esse mundo, aí o cara entra na internet e vê, sei lá, não tô julgando, eu gosto muito do Thiago Célio, eu já conversei com ele pessoalmente, mas o cara entra lá e vê o vídeo dele aplicando e falando, tem que aplicar, senão você não vai em lugar nenhum. Eu acho que aí a gente tem que começar a draw lines, né? Tem uns limites no que a gente fala e no que a gente pensa, porque realmente existem pessoas que vão te falar que você nunca vai ter nenhum tipo de resultado treinando natural, né? Gente, eu posso usar a analogia da Fórmula 1, né? Eu posso gostar muito de Fórmula 1, entender tudo de carro, mas eu não vou pegar meu Clio 1.0 e querer dirigir a 200 km por hora na rua, né? Então, as pessoas, elas têm que ter uma consciência... Você resumiu tudo agora. As pessoas, elas têm que ter uma consciência de que a nossa vida... Cara, o nosso corpo é o único corpo que a gente tem. Então você vai carregar ele, mesmo depois dessa onda, porque 90% não vai ficar no bodybuilding. 90% depois é uma onda, né? Mesmo, às vezes, o cara que é profissional, às vezes ele compete durante 10 anos, depois vai mudar de vida. Então, assim, o corpo você leva com você. É o que eu tento levar muito para meus atletas e para meus alunos, é isso, né? Em nenhum momento, só limpar um pouco minha barra aqui, cara. Em nenhum momento, eu tô sendo hipócrita, galera. Eu tô falando que, tem que tomar pouco, que tem que se limitar. Eu tô falando apenas uma coisa, usem sempre o bom senso, tá? A menor dose eficaz sempre vai ser a ideia mais inteligente, principalmente se tratando do teu corpo. Ponto. Pode ser para termogênico, pode ser para esteroide, pode ser para qualquer coisa, comida, tudo. É a mesma coisa da galera que quer fazer refeed toda semana. Quer fazer comidinha do lixo, ou enfim. Você tem que ter mentalidade de bodybuilder. Se você não entrou nessa mentalidade de bodybuilder, as probabilidades são que você vai usar esses anos para se estragar e vai ficar por isso mesmo.
né? Eu vejo o nosso isso. corpo é só um, a nossa vida é só uma. Exato. E assim, você tem que ter objetivos, você tem que buscar o que você quer, mas tenha em mente que ganhar dinheiro com fisiculturismo, esquece. Se você tá tentando entrar nesse mundo por isso, esquece. Tem tanto jeito melhor de ganhar dinheiro, velho. E assim, né, o que a gente falou aqui no episódio todo, a gente não, como o Hugo tá falando, a gente não tá tentando ser hipócrita e falar que você não pode usar, ou que você, que atletas não usam, ou que as pessoas que competem usam pouco. Não é isso, né? A questão não é essa. Realmente o que ele falou, é a gente ter bom senso, cara. Porque você tem que pensar, tem tanto atleta que tá parando, largando essa vida, porque hoje ele arruma uma mulher e o cara tá pensando no futuro dele com ela, e ele também tá pensando em ter filhos, ele quer ser fértil, ele quer fazer dinheiro de verdade, assim, pra ele ter uma família e prover pra eles, sabe? Eu comecei no fisiculturismo e eu era um cara chato, velho. Sabe aquele moleque chato que só pensa nisso, só faz academia? Eu queria ser atleta, né? Eu queria viver no esporte. E a minha vida era um saco, velho. Era um saco, porque eu só fazia dieta, eu só treinava e eu só sabia falar disso. Eu era um cara chato, eu só pensava nisso, eu não saía, não tinha vida social, porque pra mim era o quê? Era treinar, comer e dormir. E é isso aí, eu sou hardcore. Mas, mano, a minha vida era uma merda, né? Tipo, mas você teve que passar por essa fase. Essa fase foi boa, essa fase me ensinou muita coisa, mas hoje, pessoal vem perguntar pra mim, Caio, eu quero competir, eu tenho 16 anos, eu não sei o que, eu quero fazer isso, Eu falei, meu, vocês têm que, assim, eu não vou conseguir amadurecer a sua cabeça com uma conversa aqui. Você simplesmente vai amadurecer a sua cabeça com os anos. Continuando na academia, você vai começar a amadurecer a cabeça, a ideia, o corpo, e você vai ver que a vida é muito mais do que treinar, comer, tirar fotinho de sem camisa e postar no Instagram, sabe? A vida é muito mais que isso. Hoje, antes, né, acho que todo mundo já passou por isso. Ah, não, olha, se eu for nesse evento, sei lá, não vou poder ir na academia. Ou, se eu fizer isso, não sei o quê. Cara, hoje eu muito felizmente tiro uma semana de treinar na academia para passar férias com a minha família, sabe? Porque esses momentos eu não sei quantos mais que eu vou ter deles, né? E é isso que importa, são seus relacionamentos. É difícil falar, é difícil resumir tudo, porque é simplesmente entender mais a vida, né? E você tem que ser feliz com você mesmo. Eu fiz um post no Instagram esses dias, que assim, eu postei, eu falei assim, galera, eu não sou grande, eu nunca falei que eu sou grande, eu já quis ser gigante, mas hoje eu sou feliz. Né? Por quê? Porque hoje eu sou feliz com o meu corpo. Eu sei que eu não sou gigante. Eu sei que eu não vou assustar ninguém na rua, né? Eu sei que depende da camisa que eu colocar, tem gente que nem acha que eu sou fisiculturista, assim, né? E isso não me incomoda. Não me intimida ir na academia e ver gente que pega mais peso que eu, ou ver gente que é maior que eu, ou ver gente que chama mais atenção que eu. Isso não me intimida. Eu sou feliz com quem eu sou feliz com o conhecimento que eu adquiri. E como você falou, cara, você viu meus vídeos lá, você viu que eu sou um cara que gosta de treinar. E eu adoro treinar, cara. Eu não era assim, né? Antes eu era um cara totalmente ego. E hoje eu sou um cara que pode estar academia vazia, né? Porque o atleta bom não é aquele atleta que vai dar os 100% dele com a plateia toda assistindo, com 5 mil pessoas assistindo, com 100 pessoas assistindo. Ele é o cara que vai dar os 200% dele quando não tiver ninguém olhando, cara. Exato. E eu sou esse tipo de pessoa, assim, tipo, eu sou um cara que não precisa ter ninguém. Eu gosto quando eu tô sozinho na academia, sabe? Eu tenho os melhores treinos assim. E eu vou lá e coloco no agachamento e me mato. E eu gosto de uma paixão por treinar, velho. Eu gosto muito de treino de força, de agachamento, de terra, sabe? Esse tipo de coisa. Porra, semana passada eu aumentei minha carga no terra e eu fiquei feliz pra caralho, mas eu não precisei saindo falando pro mundo sobre isso, nem nada do tipo, entendeu? Eu acho que o que resume isso é uma frase que um amigo meu que era coach também, o Diego dos Santos, mora lá em Araraquara, ele falou uma vez o seguinte: ser hardcore não é você encher o cu de bomba e treinar, ficar grande, ter 50 de braço, pesar 110 quilos. Isso não é ser hardcore. Ser hardcore é você ter uma esposa, uma namorada, uma família, respeitar a sua família, ter um trabalho muitas vezes de 8, 10 horas por dia e ainda assim dar o seu treino à noite. Isso é ser hardcore. Ainda assim fazer sua dieta, levar suas marmitas, se for o caso, seguir o padrão porque você quer. Você escolheu isso. Isso é ser hardcore, né? E é o que todo mundo hoje em dia não quer fazer. Você já parou a pensar que ninguém quer fazer mais isso? As pessoas querem facilitar tudo. Querem um treino para treinar menos, a dieta que dê menos trabalho, o protocolo que tome mais droga. As pessoas não querem mais ir por esse caminho. Antigamente, nós éramos os diferentes, né? Nós éramos os caras que ficavam ali no cantinho, abrindo um potinho de ovo, comendo escondido assim, porque tinha vergonha, né? Então, assim, me julguem, mas eu achava essa época mais legal. Porque a gente era sei lá, um público mais seleto, né? Era o cara diferente, o cara estranho. Agora não, acho que tudo resume aquilo que eu falei no início. E você complementou agora, mostrando a paixão que você tem por isso. Eu acho que o problema mesmo é a razão que o pessoal está ingressando no meio. Hoje em dia o pessoal acha que para ser aceito, o cara tem que pesar 110 quilos e ter, sei lá, 50 de braço, senão ele é pequeno. Entendeu? E, cara, um exercício que a gente pode fazer pra pensar nisso também é o seguinte: quantos atletas que você não conhece, não só atletas, mas pessoas da mídia, que você acha que nem iam mais na academia se elas soubessem que, se ela postasse a foto dela, não ia ter um like, né? Né? Quantas pessoas que vão na academia, que treinam, que fazem dieta, porque tem milhares de pessoas assistindo elas, isso infla o ego delas, né? Tem gente que não faz por elas fazem pelos outros, elas querem ser aceitas pelas outras pessoas, né? Então, eu sempre falo assim, você quer ser atleta, você quer ser grandão? Vai em frente, mano, siga seus sonhos, mas saiba os motivos que você está fazendo isso e faça por você, tá? Nunca faça nada pelos outros. Exato, como tudo na vida.
É isso aí. Psicologia sempre. Bodybuilding faz parte da sua vida, mas ele não domina a sua vida, você que domina aí. Exato, cara. Pô, Hugo, valeu, velho. Valeu demais pelo papo. Eu tenho certeza que a gente podia ficar mais umas 2-3 horas aqui falando, velho. Fácil. E vou falar pra galera aqui, quem não sabe, o Hugo, eu não conhecia o Hugo, né? Ele como coach, conheci o canal dele, Axel Tijuca, e eu tava lá inscrito no canal dele faz bastante tempo. E ele. Eu comecei a conhecer ele mesmo. Na verdade, a gente tem uma treta na internet, né? Que Facebook, que é normal. A gente se conhece, eu já conheci o Dudu Halush assim também, com tretas na internet. Lucas Carvalho também foi assim. Meu primeiro contrato com ele foi uma treta enorme no Facebook. E depois eu conheci ele pessoalmente, ele veio me chamar no inbox, a gente começou a trocar ideia. Puta, cara, gente boa demais. Comecei sobre o trabalho dele, acesso às lives dele, os posts dele, curto pra caramba o que ele posta, o jeito que ele pensa. Tenho uma admiração grande aí, velho, por você, pela sua carreira aí. Você é um cara que sabe o que faz, sabe o que fala e mostra isso, né, com todos os seus atletas aí. Então, parabéns, cara, por tudo que você já conquistou. E obrigado. Você tem um amigo aqui em Ohio, qualquer coisa que você precisar nesse estado de merda que só leva, tamo junto aí. E é isso aí, agora fala pra galera aí um pouquinho das suas redes sociais, onde que eles podem seguir, onde que eles podem entrar em contato com você se eles quiserem entrar em contato, se eles quiserem comentar sobre esse podcast com você, alguma dúvida que ficou, ou te agradecer por alguma coisa que você falou, manda aí pra eles. Bom, pessoal, quem quiser me seguir aí, meu Facebook é Hugo Oliveira, sem H, é UGO. Hugo Oliveira, eu sou coach do Team Dead Face, né? Você pode me achar no Instagram também como @AxelTijuca, AXL Tijuca, e meu canal do YouTube também é o Axel Tijuca, que é um canal motivacional. Agora em primeira mão, hein, Caio? Nem você sabia disso. Eu provavelmente estarei indo agora passar um tempo na Europa de novo, né? Uhum. Minha noiva passou por um mestrado, minha noiva não, agora é casada, né? Minha mulher passou por um mestrado em Portugal, então eu tô indo pra lá, inclusive ver meus atletas de lá, né? Que eu tenho atletas na Irlanda. Então é isso aí, galera. Obrigado aí por ter ouvido a gente tagarelar aí durante um tempão. E qualquer dúvida, qualquer questão, ou me chama no Instagram, Axel Tijuca, Facebook, Hugo Oliveira, ou no próprio e-mail, que é o askteamdeadface@gmail.com. É isso aí, galera. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. Não esquece de dar aquela avaliação 5 estrelas no iTunes pra fortalecer se principalmente você curtiu esse episódio aqui. Comenta no SoundCloud, curte no SoundCloud, vamos interagir por lá. E tamo junto, valeu e vejo vocês semana que vem. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day, the clock takes life away. It's so unreal, didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch